Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer uma questão de física da FUVEST 2021, primeira fase. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem o vídeo e ativarem o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Um mol de gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Antes de continuar lendo, vamos já anotar aqui o que ele está falando. Então, olha só. Nós temos um gráfico de P por V, pressão por volume, tá? Então, P1 e P2 são medidas de pressão, V1 e V2 são medidas de volume. Ele fala que a etapa AB é isobárica. Bar é uma medida de pressão. Então, isobárica significa pressão igual. Iso é igual, pressão constante, tá? Isso é facilmente visto no gráfico. Olha só, de A para B, a pressão é mantida em P1, tá? Então, aqui nós temos pressão constante. A etapa BC é isocórica. Isocórica significa volume constante. Pode ser também isométrica ou isovolumétrica. Isso também é fácil de ver no gráfico. Olha só, de B para C, o V2 é constante, tá? Só tem V2 aqui de B para C. Então, volume constante. E na etapa CA é isotérmica. Isotérmica significa temperatura constante. Em um gráfico de P por V, a temperatura constante ou uma isotérmica forma um arco, tá bom? Forma uma curva aqui, tá? Que é o que está mostrando na etapa de C para A, tá bom? Então, isotérmica. Muito bem. Vamos seguir aqui lendo as afirmativas. Considere as seguintes afirmações. 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Pessoal, vamos ver? Etapa BC, o volume é constante. Quando o volume é constante, é uma isocórica, nós não temos trabalho. O trabalho é zero, tá? Lembrando que o calor recebido ou liberado pelo gás é igual ao trabalho mais a energia interna, tá? Quando o calor é maior que zero, ele recebe. O gás recebe calor quando Q é maior que zero. Quando Q é menor que zero, o gás libera calor, tá? Bom, então nosso trabalho aqui é igual a zero, ok? E a energia interna? Vamos ver. De B para C, eu tenho uma pressão maior indo para uma pressão menor. Eu estou tendo uma diminuição de pressão. Portanto, eu estou tendo uma diminuição de temperatura. Como o ΔU, energia interna, depende da temperatura, se a temperatura diminui, o meu ΔU é menor que zero. Logo, o meu Q será menor que zero. Portanto, na etapa BC, libera calor. Ok, essa parte aqui tá certa. E na etapa CA? Olha só. Na etapa CA, eu tenho meu ΔU igual a zero. Por quê? Porque a temperatura é constante. O ΔU depende da temperatura. Se a temperatura é constante, o ΔU é igual a zero, tá? E o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou indo de um volume maior para um volume menor, tá? Se eu estou reduzindo o volume, o meu trabalho, que depende do volume, é menor que zero. Portanto, nessa etapa aqui, o meu Q
também é menor que zero, também libera calor. Então, a 1 está correta, ela é verdadeira, tá bom? A 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Vamos ver? Na etapa BC, a gente já viu que o trabalho é zero, tá? Ele está afirmando que o trabalho é não nulo, ou seja, diferente de zero na etapa BC. Isso aqui já está errado, tá? Eu já poderia dizer que ela é falsa, mas vamos analisar a etapa AB. Olha só, a gente tem aqui uma expansão, né? A gente está aumentando de volume, indo do V1, que é menor, para o V2, que é maior, tá? Então, aqui a gente tem trabalho e ele é maior que zero, tá? Então, na etapa AB, o trabalho é não nulo, ok. Ele é maior que zero, tá certo? Porém, na etapa BC, o trabalho é nulo, tá? Então, a 2 é falsa. 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Pessoal, a gente já analisou a etapa CA inteirinha, né? A gente viu que a temperatura é constante e que o ΔU é zero, tá? Então, o gás não aumenta de temperatura na etapa CA, tá errado, tá? Só por isso eu já poderia dizer que a 3 é falsa. Mas vamos olhar a etapa AB. Olha só, do ponto A para o ponto B, eu tenho um aumento de volume, tá bom? Isso significa que eu estou aumentando a minha temperatura, tá? O nosso ΔU é maior que zero, tá? Eu estou aumentando a temperatura. Então, no caso da etapa AB, ok, aumenta a temperatura, tá certo? Só que na etapa CA não aumenta, a temperatura é constante. Portanto, a 3 é falsa também. E a nossa resposta é apenas letra B. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!